13 anos de idade, vou aqui pegar meu esboço para me falar o nome dele certinho. Quando ele tinha 13 anos de idade, ele vivia em uma igreja, em um momento cristão naquele país, onde as pessoas se acomodaram. As pessoas, elas já não... Era tudo doutrina e religiosidade. As pessoas chegavam, vinham ao culto, oravam. Só que ele, com 13 anos, ele decidiu que ele precisava ir mais fundo, e que aquele evangelho que ele vivia não era o suficiente. Então Evan Roberts começou a queimar. O engraçado é que ele tinha 13 anos e o avivamento só demorou mais 13 anos para acontecer. Que é a prova viva de que o avivamento não vem quando a gente quer, vem quando Deus manda. Então esse jovem, ele começou todos os dias a orar, uma oração simples. Às vezes nós achamos que nós precisamos de grandes orações, grandes clamores para trazer o Espírito Santo, trazer o avivamento. Mas é totalmente diferente. Evan Roberts, ele só dizia assim: Deus, me encha do teu Espírito e aviva essa cidade. Deus, me encha do seu Espírito e aviva essa cidade. Então Evan Roberts, durante 13 anos da sua vida, todos os dias adorava. Até que um dia ele encontrou um diácono que disse bem assim: você quer ser avivado, você quer que esse avivamento venha, então todos os dias não perca uma oração, não perca um momento da palavra. Então todos os dias, durante 13 anos da sua vida, ele não falhou um momento de oração. Ele não falhou um momento de adoração. E todos os dias ele orava e ele clamava. Ele orava e ele clamava. Que é a prova viva de que o avivamento de Deus, ele vem pela palavra. Então esse jovem, quando estava com seus 26 anos, foi para um seminário. 7 dias nesse seminário, ele tem uma visão. Ele começa a ver que ele começa a ver todos os jovens da cidade dele. Que ele morava num vilarejo, era como se ele tivesse ido para Vitória. E aí ele estivesse em Vitória, no final do seminário ele visse todos os jovens daqui de Pedro Canário. Então ele, mesmo com receio, ficou receoso, mas ele foi. Ele entendeu que Deus tinha algo para lá naquela cidade. Então ele fez o quê? Ele se posicionou. Ele chegou na cidade, pegou alguns jovens e começou a falar sobre avivamento. Começou a falar como o avivamento, ele muda o caráter. Ele começou a falar que para que o avivamento venha sobre as nossas vidas, nós precisamos todos os dias renunciar a nós mesmos. Ele começou a pregar que para que haja avivamento, deve haver arrependimento do pecado. Deve ser confesso pecados ocultos. E deve todos os dias colocar sua vida perante a Deus. Então esse grupo de jovens saíram pela cidade pregando a palavra. E eles começaram a pregar a palavra. E seus números foram crescendo. E seus números foram crescendo. Então em uma semana, houve mais de 100.000 pessoas convertidas a Deus. Houve mais de 100.000 pessoas que entenderam o que há de errado nele, que entendeu que ele precisa da essência de Deus todos os dias. Porque o avivamento, ele não vem, como eu disse, nos 3 dias para amaciar nosso ego. O avivamento vem para mudar nosso caráter. Então ele começou esse momento. Então um ministro da igreja presbiteriana foi e viu ele orando num canto, numa sala. E ele se alegrou porque ele viu que Evan Roberts orava e sorria, porque ele via que as orações tinham chegado ao céu. Ele viu que 13 anos, todos os dias, pedindo para que Deus avivasse. Então finalmente chegou o avivamento.
É muito interessante nessa história do avivamento do país de Gales, nós entendemos que o avivamento não é um momento. O avivamento é o propósito. E tudo que foi gerado nesses 3 dias foi um processo. Foi um processo. Houve uma promessa há muito tempo atrás que esse dia aconteceria. E de lá para cá altos e baixos aconteceram. Noites mal dormidas, sacrifícios, para que então o avivamento viesse. Só que a questão maior não foi esses 3 dias, foi o que causou dentro de você. O que esse avivamento causou dentro de você? Ele gerou dentro de você uma fome por alma? Ele gerou dentro de você que você precisa ir mais profundo todos os dias? Ou será que amanhã você vai acordar pela manhã, vai para a sua escola e para o seu trabalho, como se nada tivesse acontecido? Eu garanto para vocês que para mim foi um impacto muito grande. Tão grande que eu dormi e sonhei a noite inteira, eu falando, eu preciso ganhar almas. Eu preciso ganhar almas. Eu preciso ganhar almas. Eu dormi assim, eu acordei assim, porque o avivamento tem que gerar isso dentro de nós. Mas vamos ficar nas minhas palavras. E Evan Roberts, ele deixou meio que uma colinha assim, do que foi feito para que fosse gerado avivamento. O avivamento surge a partir de uma reflexão profunda, de um relacionamento pleno com Deus e com a sua verdade, de uma consciência individual e espiritual na qual se faz presente o reconhecimento dos pecados e o desejo de não mais pecar. É nesse sentido que o avivamento acontece, de dentro para fora. Abre para mim Salmos 85. O avivamento, ele foi mostrado muitas vezes na Bíblia, mesmo antes do grande e do dia de Pentecoste. Ele começou com adoração lá em Salmos, uma oração que foi feita. Sim. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar ao cativeiro de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Espera um pouquinho, segura. Avivamento gera perdão, precisa de renúncia. Quando eles estavam orando naquele momento ali para pedir que o avivamento de Deus viesse, lá em Salmos 85, ele entendeu que não dava para ter o avivamento se os pecados não fossem perdoados. Então precisamos todos os dias pedir para que Deus cubra todos os nossos pecados e perdoa a nossa iniquidade. Próximo. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do teu ardor, da tua ira. E aqui ele continua pedindo a Deus que perdoasse. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faze cessar a tua ira sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderá a tua ira a todas as gerações? E aqui começa. Não tornarás a vivificar-nos, para que teu povo se alegre em ti. Então ele começa a pedir o avivamento, porque avivamento é vida. Avivamento é trazer de volta aquilo que está morto. E é interessante que o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer que o avivamento é necessário quando o povo de Deus caiu na morte espiritual. Então quando a gente entra num estado em que o culto passa a ser só um momento de doutrina, então é porque nós caímos na morte espiritual. E é muito interessante o que eu vou dizer, e muito forte o que eu vou dizer agora.
A verdade é que nosso Brasil precisa de um avivamento. E a igreja diz que o Brasil precisa de um avivamento, mas a igreja não se posiciona para o avivamento. Eu disse que o avivamento vem dos céus, mas é necessário que nos preparamos todos os dias para o avivamento. Nós vivemos num tempo, na geração da igreja, quando eu digo a igreja de Cristo no geral, a igreja de Cristo no Brasil, que não se prepara para o avivamento. Onde o mundo é mais evidente dentro da igreja do que a igreja é evidente no mundo. A verdade é que quando o avivamento vier, o avivamento vai nos tornar uma igreja relevante. Nossa igreja tem que gerar impacto. A prova de que esse congresso valeu a pena, de que esse congresso foi realmente um avivamento, é se nós vamos gerar impacto daqui para frente. É se nós seremos conhecidos por esse avivamento. Não para nós termos reconhecimento, mas para que Deus seja reconhecido. Porque o avivamento precisa gerar isso, precisa gerar essa igreja relevante, essa igreja que toca em vidas, essa igreja que traz a convenção. A igreja, a partir do avivamento, a partir de que ele recebe esse avivamento, ele passa a tocar nas pessoas. As pessoas passam a ser convertidas. A igreja entende que não é necessário as quatro paredes. A igreja entende que o propósito dela é nas ruas. Porque isso aqui é como se fosse um quartel-general. Soldado não luta a guerra dentro do quartel-general. Soldado se prepara dentro do quartel, mas a guerra é lutada nas ruas. E aqui é um quartel onde nós nos preparamos, onde primeiro nós somos ganhos, consolidados, discipulados. Então vamos à guerra, para que mais pessoas possam ser ganhas, consolidadas, discipuladas, enviadas. E é um ciclo que não para. E pessoas avivadas vão avivando. Pessoas avivadas vão avivando. Ah, mas em qual outro momento houve avivamento? Será que esse avivamento verdadeiro realmente causa isso? Bom, não sei se vocês já ouviram falar de Jonas. Não sei se vocês conhecem Jonas, que ficou preso ali na barriga de um grande monstro no mar. Grande peixe, né? Abre lá em Jonas. Jonas 3, 4 e 5. E é o que dá mais embasamento ainda, de que quando o avivamento vem, nem sempre haverá línguas estranhas, nem sempre haverá dons espirituais, mas sempre haverá mudança de vida. Em Jonas 3, 4 e 5, é quando Jonas finalmente aceita o propósito ao qual ele chega. E começam a falar para a cidade de Nínive. E disse o Senhor: fazeis bem assim, tireis. É Jonas 3. Isso. Jonas 3, 4 e 5. O avivamento, ele tem um poder para tocar em toda uma cidade, para tocar em todo um país. Mesmo que o país de Gales era um país pequeno, é surreal você pensar que 100 mil pessoas em uma semana se converteram a Deus. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando de um dia, e pregava dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, o avivamento chegou em Nínive através de Jonas. E todo aquele povo, do menor ao maior, passaram a crer em Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa cidade e às vezes podemos até achar que não há esperança.
Podemos achar que não somos capazes de tocar nessa cidade, não somos capazes de trazer um avivamento para essa cidade. Não somos capazes mesmo, porque o avivamento vem de Deus. Jonas se posicionou. Não foi Jonas que tocou em Nínive, foi Deus que tocou em Nínive através da vida de Jonas. Então pegue esse avivamento e seja como Jonas. Vá e pregue, que o resto Deus vai fazer. Porque nesses tempos Deus precisa de alguém que se posiciona. Não só nesses tempos, desde o começo Deus precisou de alguém que se posicionasse. Noé se posicionou para fazer a arca. Elias se posicionou para que fosse usado. A quem enviarei, ele disse, envia-me a mim. Evan Roberts se posicionou para que o avivamento acontecesse. Nós precisamos dessa posição. E não liga que às vezes eu dou uma gaguejada aqui. Na minha cabeça está tudo passando a 1000 km por hora. Eu estou tentando passar para vocês da forma mais calma possível. Se a gente abrir em 2 Crônicas 15:8, a gente vai ver algo interessante. Algo que o avivamento proporcionou. Segundas Crônicas 15:8. Ouvindo, pois, estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também nas cidades que tomará nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ou seja, o avivamento restaura o altar. Mais uma vez, Deus toca numa cidade inteira. Não só na cidade, Deus toca na nação inteira de Israel. Então ali é dada uma ordem para que fossem tirados todos os ídolos daquela cidade. E então foi restaurado o altar. Porque o avivamento é restaurar o relacionamento de Deus de volta em nossas vidas. Porque o avivamento proporciona isso, uma restauração. E foi isso que o rei Asa entendeu. Ele entendeu que ele precisava de dedicar o país de Judá a Deus. Precisava de dedicar todo aquele ambiente para que Deus reinasse. Então ele faz isso. E gera esse avivamento. Abre em Neemias 8, do 10 ao 12. A gente vai ver mais um exemplo claro de avivamento. E aí nesses momentos eu vou fazer daqui a pouco a ligação para vocês entenderem. Neemias 8, 10 e 12. E aí a gente vai entendendo porque não há avivamento sem arrependimento. Porque o arrependimento é a testificação do que o avivamento que você está vivendo é verdadeiro. Lá em Neemias 8:10, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e beber as doçuras, enviarei porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Próximo. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então
todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grande regozijo, grande festa, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Em Neemias 8, do 10 ao 12, a aliança com Deus é renovada. Então gera arrependimento e faz com que a aliança seja renovada. E é exatamente isso que o avivamento faz. Porque o avivamento traz de volta aquela nossa vida que tinha morrido, aquela vida no altar que tinha se perdido, traz de volta aquela fome que se perdeu. Então a gente passa a se alegrar. É muito interessante isso, porque em vários desses momentos eles tiraram um momento para Deus. Eles tiraram um dia para que se pudessem se alimentar e se festejar. Lá em Nínive eles tiraram um tempo para se vestir de saco e se voltar a Deus. E a verdade é isso. Isso também foi algo que eu vi ontem, essa semana, que foi: dizemos que somos um povo que queremos viver a eternidade de Deus, mas não tiramos um tempo para Ele. Então, como um povo que não tira nenhum tempo para Deus, quer viver a eternidade com Ele? O avivamento, ele faz isso. Ele traz aquela sede, aquela necessidade de entrar ao quarto, fechar a porta e voltar a ser íntimo com Deus. Ele traz essa necessidade de querer mais, de ter mais, de ir mais profundo com Deus, de restaurar o altar. E muito interessante que o avivamento, quando ele entra, ele gera um processo de mudança. E a gente precisa entender isso, que daqui para frente vai haver um processo de mudança em nossas vidas. Nínive era uma cidade pecadora e idólatra, mas Nínive não mudou da noite para o dia. Nínive precisou de um processo. Ele entendeu que Deus tinha, se colocou na brecha, então Deus começou a tratar. Então ele foi mudando, e toda aquela cidade se voltou a Deus novamente. A gente precisa entender isso, que primeiro vai doer um pouquinho o avivamento, porque o avivamento vai mostrar quem você é de verdade. O avivamento vai mostrar que sua vida até aqui talvez não valeu a pena. O avivamento vai mostrar que talvez você achava que vivia um prazer muito grande no mundo, mas você entendeu que o que adianta ganhar tudo e perder a sua alma. Então primeiro o avivamento vai doer, para que esse processo gere renovo, para que o altar seja reconstruído, para que a sua aliança com Deus seja reconstruída. Então virá o dia, como foi em Neemias, em que você se alegrará, você festejará, porque você entendeu tudo que Deus tem para você. Foi intenso todos esses dias. O sábado, o domingo foi extremamente intenso. Muitas pessoas foram tocadas. Eu creio que muitas pessoas também saíram daqui com fome de almas. E o avivamento é isso: restaurar a aliança e relacionamento com Deus. O muito interessante que eu estava analisando quando eu estava preparando essa palavra, que a ordem do congresso meio que foi assim, invertida. Porque tipo assim, Thalita pregou como que devemos todos os dias manter a chama do altar acesa. Eu pregou e falou que nós somos comissionados para pregar o evangelho. E hoje nós estamos entendendo o que o avivamento gera dentro de nós. E é quase que tinha que ser o inverso, né? A gente tinha que entender o avivamento. Mas isso é muito interessante, porque
Nós nos limitamos muito a achar que não vai ter avivamento se não tiver línguas. Só que a verdade é que nós não queimaremos todos os dias, nós não falaremos em línguas todos os dias, e Atos 2 é um exemplo disso. Porque antes de ser revestido de poder, eles todos os dias se reuniam nos templos ou nas casas e adoravam e oravam a Deus. Todos os dias eles oravam e adoravam a Deus. Todos os dias eles oravam e adoravam a Deus. Todos os dias eles oravam e adoravam a Deus. Até que um dia eles foram revestidos de poder. O avivamento vai fazer todos os dias que a gente queira mudar o nosso caráter. Vai fazer com que a gente seja diferente. E depois que isso gerar dentro de nós, nós precisamos entender que nós temos que ir para as ruas. Porque Pedro, depois que foi revestido de poder, que recebeu o avivamento dado pelo Espírito Santo, ele foi. E o resto você já conhece a história. Mas para quem não conhece ainda, vamos abrir Atos 2 a 4. Então todos os dias nós precisamos perseverar o pecado todos os dias. Corra se for preciso, porque a gente já aprendeu que funciona. Porque alguém que correu chegou a ser governador do Egito. Porque vai gerando isso dentro de nós. Essa vontade de ser diferente. Eu preparei algo totalmente diferente. Deus muda tudo a todo instante. Achei que eu ia chegar aqui e ia, uau! Ia gritar, ia pular, ia falar em línguas, ia trazer. Só que eu estou sentindo mais o Espírito Santo agora do que se eu estivesse falando em línguas. Porque o entendimento de quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas gera algo em nós. Porque muitas pessoas podem falar em línguas, muitas pessoas podem pular, porque a emoção gera isso. Porque o corpo, quando está feliz, ele gera isso, essa emoção. Mas o verdadeiro avivamento é: e quando ninguém estiver te olhando, e quando as luzes se apagarem, e quando você estiver sozinho no seu quarto, e quando te deixarem, e quando te abandonarem, você vai continuar queimando. Porque o avivamento é isso, é queimar incessantemente e não deixar o fogo do altar se apagar, mesmo que os tempos sejam difíceis. Eu sei que vocês e nós passamos por dificuldades. É muito interessante, cara, o avivamento, porque Jó não falava em línguas, Jó não era batizado com o Espírito Santo, mas tiraram tudo de Jó e ele continuou adorando. Entendeu a diferença? A diferença do avivamento por emoção e o avivamento que gera uma chave dentro de nós é que não importa que eu perca tudo, mas eu não posso me perder nesse processo. Tem um louvor que diz que eu perca o mundo inteiro, mas não deixe perder a minha alma.
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Próximo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar de sua própria língua. Segura. Um ponto muito interessante que ninguém, às vezes quando está lendo Atos 2, repara. E estava confusa. Por que eles estavam confusos? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que isso está dizendo? É que está dizendo que no dia de Pentecostes juntou pessoas de várias nações para aquele lugar. Vamos supor que tivesse alguém ali que falasse inglês e eu falo em português. Ele estaria ouvindo eu falar inglês, mesmo que eu estivesse falando em português. Se tivesse alguém aqui que fosse alemão, estaria ouvindo em alemão. E é muito incrível isso. Porque o Espírito Santo, quando ele vem, ele mostra que não há limitações para fazer e para tocar nas pessoas. Que ele vai te usar, ele vai fazer com que a palavra dele chegue às outras pessoas. Deus precisava que outras pessoas ouvissem e fossem tocadas por aquele momento. Deus precisava que outras pessoas fossem avivadas naquele momento. E naquele avivamento que se rendeu mais aproximadamente 3.000 almas. Havia pessoas de povos diferentes, nações diferentes, mas que foram tocadas por um só Deus. Tranquilo. Então, esse avivamento veio e fez algo diferente. No primeiro dia nós fomos avivados. No segundo dia nós recebemos ainda mais a intensidade do Espírito Santo. Mas que hoje nós possamos entender que hoje é dia de restaurar o relacionamento com Deus novamente. Que hoje é dia de voltar a se colocar na brecha para ser usado por Deus. Hoje é dia de entender e não se limitar à sua adoração. Eu acho muito incrível, nossa, um dos heróis da fé que eu acho muito incrível é Moisés. Cara, é incrível como Moisés não se limitou. Moisés chegar assim no nível de intensidade, de adoração a Deus, a se colocar numa situação com Deus, que ele chegou assim: Deus, eu preciso te ver, eu quero te ver. E o mais incrível é que ele vivia num nível de intensidade tão alto, ele se colocou à disposição para viver tão intensamente com Deus, que Deus atendeu esse pedido. Ele disse: eu não vou poder deixar que você me veja, porque nem o homem é capaz de resistir à minha glória. Mas então Deus deixou a fenda da rocha para que Moisés pudesse ver Jesus, Deus de costa. Já imaginou esse nível de intensidade, esse nível de avivamento que a gente pode viver, cara? Porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus de ontem, que foi capaz de permitir que ô Gleicinho, sobe aqui, toca aqui, vai, faz o fundinho, bora. Deixa Deus te usar. Aquele Deus que permitiu que Moisés o visse, nem que seja pelas costas. O avivamento, ele faz com que a gente sinta a necessidade de clamar por uma nação. Uma palavra que o pastor Luiz ministrou na minha vida, num grupo de intercessão, uma vez que a gente marcou a reunião da intercessão, a gente foi lá para cima.
onde a gente vê o poder que tem a intercessão. Isso tudo vai gerando avivamento dentro de nós. Abraão, ele poderia ter pedido a misericórdia de Deus. Ele poderia ter salvado Sodoma e Gomorra pela intercessão dele, mas ele se limitou. Hoje não limite. Pare de se limitar. Pare de sentir medo. Pare de sentir vergonha. Às vezes nós queremos ser avivados, mas não queremos ser vistos. Às vezes queremos ser avivados, mas não queremos ser reconhecidos como os cristãos. Só que ser chamado de cristão é uma honra tão grande. É algo que nós não devemos nos envergonhar nunca, porque cristão significa pequeno Cristo. Você imaginou a intensidade que é isso, de ser chamado de pequeno Cristo? Pequeno Cristo. E que esse avivamento gere em vocês um reconhecimento. Que as pessoas possam olhar para vocês e ver o Espírito Santo na vida de vocês. Não tenha medo de falar em Deus nas suas escolas. Não tenha medo de falar de Deus nas ruas. Porque às vezes nós achamos que temos que juntar um grupo para começar a falar de Deus nas escolas. Mas Jesus, ele ensina algo muito interessante. Jesus, ele se assenta e ele começa a falar. Então a multidão vai se aproximando. Porque não é você que atrai as pessoas para Deus, é Deus que vai atraindo. Porque a gente aprende isso também em Atos 2. E eles iam todos os dias reunindo em suas casas, e Deus todos os dias ia acrescentando aqueles que são dele. Se coloquem de pé. Hoje Deus quer trazer um avivamento direcionado pela palavra. Porque a palavra é necessária. Eu quero dizer para você que você não vai conseguir viver tudo que Deus tem para a sua vida se você não buscar esse avivamento pela palavra. Olha para essa pessoa que está do seu lado agora. Agora olha para frente. Esquece que essa pessoa está do seu lado agora. Agora é você e Deus. Feche os olhos agora. Nesse exato momento você está entrando dentro do seu quarto. Se seu quarto tem porta, você está fechando a porta. Se seu quarto tem um pano, você está abaixando o pano. Se seu quarto não tem porta, você está lá. Aí você está entrando no seu quarto. E você está sentando no chão à beira da sua cama. Aí você começa a dizer: agora repita o que eu vou dizer aqui. Você sentou na beira da sua cama, você vai dizer assim agora: Pai, ora comigo, vai. Pai, eu preciso restaurar a aliança, porque não tem como eu viver esse avivamento sem a aliança ser restaurada. Pai,
Me perdoa, porque eu troquei tudo por você. Me perdoa porque eu troquei as minhas horas. Eu troquei o meu trabalho por você. Eu troquei você pelo meu trabalho. E agora é você com Deus. Você está no seu quarto. Seja livre, seja livre. Esqueça que as pessoas estão aqui. Se você chora no seu quarto, então comece a chorar. Comece a chamar a presença, a presença. Porque o avivamento coletivo, ele vai depender que o avivamento individual comece dentro de você. Viva, viva. Comece a viver, comece a chamar a Deus a presença. Comece a chamar a presença de Deus para você. Comece a atrair, comece a atrair. Quando você estiver no seu quarto, no seu momento de intercessão, entenda uma coisa. Deus, Ele é seu Pai. Nós às vezes queremos ir intimamente com Deus, orando em protocolo. Nada contra o seu jeito de orar, ok? Mas às vezes nós queremos usar palavras difíceis, porque achamos que as palavras difíceis irão atrair a presença de Deus. Mas aí nós lembramos que Deus é nosso Pai. Então comece a contar seu dia para Ele, nesse momento. Comece a contar essa semana, como foi. Sem protocolo, chega assim: Pai, Pai, foi difícil chegar até aqui. Oh Deus, eu oro nessa noite, Pai. E eu te peço, Pai, para que o altar seja restaurado, Pai. Que a aliança, que meu Pai, que o relacionamento seja restaurado, meu Pai. Oh meu Pai, que cada um, meu Deus, volte à essência de entrar por quarto, Pai, fechar a porta, Pai, e viver intensamente, Deus. Que venha entender, Pai, que não queremos nada além da Tua presença, Pai. Porque o Senhor, Pai, é a única coisa que nós precisamos, Pai. Que venhamos viver, meu Pai, intensamente, Pai. Venha nos visitar nessa noite, Pai. Oh, Pai, restaura, Pai, o nosso altar, Pai. Assim como o Senhor restaurou Israel, Pai. Restaura, Pai, as nossas vidas, a nossa intensidade com o Senhor, Pai. Nos leva mais profundo, Deus. Nos capacita, Pai, porque precisamos, Pai. Precisamos estar capacitados, Pai, porque lá fora há pessoas que gritam por socorro, Pai. Oh, meu Pai, que hoje seja diferente, Pai. Que amanhã as pessoas acordem, Pai, e elas sintam o desejo de ser mais íntimos, Pai. Oh, Pai. Vamos adorar. Porque nós precisamos clamar a Deus todos os dias. O louvor que vai ser ministrado agora, cante com verdade. Mova o seu coração a Deus. Aumenta mais o violão.
queremos ver o céu, outra chuva. Queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Não queremos ver o céu, outra chuva. Queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Oh Pai, pega a tua presença sobre este lugar, Pai. Nós chamamos a tua presença, Pai, venha sobre nós, Deus. Venha com o teu avivamento que restaura a casa, restaura a aliança, Pai. Nós precisamos de ti, Deus, precisamos de ti, Pai. Nós precisamos, Pai, restaurar a nossa intimidade com o Senhor, Pai, para viver o avivamento de forma verdadeira, Deus. Outra chuva, queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Não queremos ver o céu, outra chuva, queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Tenha fome de mais e mais, meu Deus. Não se contente, não se contente. Todos os grandes homens da Bíblia, eles não se contentaram com o raso, eles não se contentaram em estar apenas no culto, eles não se contentaram em adorar a Deus apenas 1 ou 2 horas no culto, eles não se contentaram. Eles entenderam que eles precisavam adorar 24 horas por dia, porque eles foram escolhidos como verdadeiros adoradores. Viva a Deus 24 horas por dia. Que a sua vida seja adoração a Deus. Agora
vou dizer algo muito interessante. Eu vou dizer algo que eu sempre faço para atrair a presença de Deus. Eu começo a pedir que Deus nos enxergue. Eu começo a dizer: Pai, estamos aqui. Nos enxergue porque estamos aqui. E toda vez antes de iniciar uma adoração é necessário, é essencial que a gente faça isso. Porque é algo muito interessante. Porque no dia do grande julgamento, do julgamento final, Deus dirá: aparta de mim, pois eu não vos conheço. Pegou a visão? Não é necessário só que você conheça Deus, é necessário que Deus te conheça. Por isso que todos os dias temos que, quando iniciar a nossa adoração, pedir para que Deus nos enxergue. Porque nós precisamos todos os dias ser íntimos, ser conhecidos de Deus. Precisamos todos os dias ir mais profundo com Ele.